Quando você cresce e percebe que é diferente da maioria das pessoas à sua volta, a sua mente, inconscientemente às vezes, toma alguma decisão. Essa decisão pode ser mentalmente ou até mesmo na forma em que você vive. O primeiro caminho é tentar mudar a si mesmo. Você aceita que o defeito é você, que o diferente é você, que o estranho é você, como se ser diferente fosse uma doença. E aos poucos você vai tentando se moldar, vai tentando se reconstruir e aos poucos você vai se destruindo. Você tenta a todo custo caber em algum lugar onde todos os outros parecem caber. O segundo caminho é mais simples. Você percebe que o mundo não é igual a você e aceita que tá tudo bem. Aceita que as outras pessoas não pensam como você, não agem como você, não gostam das mesmas coisas que você, não vivem como você. E no final das contas é isso aí. Tá tudo bem. Você continua vivendo a sua vida, fazendo o seu, encontra o seu próprio caminho e percebe que às vezes a sua própria companhia já é o suficiente. Mas existe um terceiro caminho, e eu diria que esse é o mais comum, infelizmente, que é quando você começa a olhar para tudo que é diferente de você como se fosse uma doença, como se fosse um tumor, como se fosse o problema. Você começa a cutucar esse tumor o tempo todo, você tenta diminuí-lo, desfazê-lo, removê-lo, você começa a olhar para as outras pessoas com um constante olhar de julgamento. Temos um problema aí. Ser diferente nunca foi um problema. Afinal, ninguém é igual a ninguém. Todo mundo tem um grau de diferença do outro. O problema começa quando você acha que a sua diferença deveria ser o padrão do mundo. É nesse momento em que você perde totalmente a empatia e a compaixão com o outro. Você começa a jogar crítica nas outras pessoas, críticas essas que, na maioria das vezes, doeriam muito mais se fossem direcionadas a você. Você começa a falar das outras pessoas como se estivesse falando de si mesmo, mas você não tem coragem para admitir isso. Talvez o orgulho ou o ego esteja te segurando. Ser diferente pode ser algo muito bom, mas assim como qualquer outra coisa na vida, precisa ter cuidado, pois existe um grande risco. Transformar a sua diferença em uma identidade rara, como se você fosse um caso especial do universo, e isso pode te resultar algo muito doloroso, a solidão. A solidão não é um mérito, não transforme ela em algum tipo de troféu. Você precisa entender algo muito simples. Não é o que te torna diferente que te faz sozinho. Na verdade, quase nunca é. Certamente, eu diria, o que te torna diferente não te faz sozinho. Ah, te tirou, velho. No direito é melhor. Aqui é Heitor. Aqui é Heitor. Heitor. Torei. Ali é Torei. Sinceramente, eu me encontro num ponto um tanto quanto solitário na minha vida. Eu tenho total noção que eu nunca estive sozinho e não estou sozinho, mas por vezes eu me sinto um pouco sozinho. Já me senti assim antes e naquela época eu colocava a culpa na pessoa que eu era. Eu colocava na minha cabeça que fazia parte. Afinal, eu sou a pessoa que eu sou. Eu colocava a culpa nos meus hobbies, nos meus gostos. Era como se, por eu gostar das coisas que eu gosto, automaticamente eu me tornasse alguém solitário. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque eu gosto de jogar nos finais de semana, não é porque eu gosto de tocar violão, não é porque eu não vou em festas, não é porque eu não tenho redes sociais, não é porque eu gosto das coisas que eu gosto e desgosto das coisas que eu desgosto, que eu seja alguém solitário. Na verdade, eu comecei a perceber que eu me sinto assim pelo tipo de pessoa que eu me tornei, uma pessoa ríspida, agressiva, pouco empática, muito orgulhosa, muito ego. Ego este que eu tanto julgo nos outros, confesso. No fim das contas, eu me tornei tudo aquilo que eu mais criticava nos outros. E no final eu colocava na minha cabeça que tudo isso é normal, até porque eu sou só uma criança de 20 anos, eu falava, e talvez eu seja mesmo, mas tem uma coisa contraditória nisso. Quase sempre as crianças estão cheias de amigos e rodeadas de pessoas. Então por que essa criança de 20 anos se sente tão solitária?
no final das contas eu percebi que não foram as minhas diferenças que me fizeram chegar aonde eu estou hoje, ou melhor, não foram elas que me fizeram sentir o que eu sinto hoje. Na verdade, foi o meu caráter, foi quem eu me tornei. E sim, isso é muito mais difícil de mudar, até porque, como um tumor consegue olhar para si mesmo e admitir que é um tumor? É um trabalho muito difícil, mas eu estou tentando encontrar maneiras de contornar esse problema. E a primeira delas, eu acredito que seja ficar um pouco mais calado. A minha boca já foi a responsável por vários dos meus infortúnios. Hoje, com 20 anos, eu percebo que ainda sou uma criança, mas também percebi outra coisa. Percebi que aquilo que eu achava que era o meu tumor, talvez seja no final minha cura. As minhas diferenças, a minha infantilidade, nada disso me fez sentir o que eu sinto hoje. Sabe aquele vazio que eu já mencionei aqui no canal antes? Aquele vazio que eu sinto às vezes quando eu vou dormir? Por muito tempo eu culpava essa diferença. Eu culpava essa criança que eu dizia ser. Mas hoje eu percebo que ela não tem nada a ver com isso. O problema é outro e talvez ele seja maior. Eu estou me tornando exatamente aquilo que eu não queria me tornar. E isso é engraçado de um jeito estranho, porque eu passei tanto tempo fugindo disso. Fugindo, mas no fim das contas, era eu mesmo que estava caçando. Se você entendeu minimamente o que eu quis dizer nesse vídeo, se você ouviu as palavras que eu disse e talvez soaram familiares para você, talvez você já se sentiu dessa forma, bom, sempre temos tempo para melhorar. E a gente ainda tem uma longa vida pela frente, uma longa caminhada, e para ser sincero, seria muito triste chegar no fim dessa vida e não ter ninguém ali triste com a sua despedida. Porque no fim das contas, o que vale a gente se registrar? O que vale a gente correr atrás da felicidade? O que vale a gente aceitar a nossa solitude? O que vale tudo isso se, por fim, a gente se tornar uma pessoa tão odiosa? Então o que eu quero dizer aqui com esse vídeo é que não tem problema ser diferente, não tem problema mesmo, mas, por favor, de forma alguma, culpe suas diferenças pelos seus problemas. Na maioria das vezes, o causador não é a diferença. Normalmente, a gente coloca a culpa nela porque, no fim das contas, a gente tem medo de se culpar. Mas bom, para não perder o costume, tudo que eu falei aqui é baboseira, tudo é besteira, não quero que vocês levem nada disso a sério. É só um cara gravando e tacando na internet algumas palavras. Então, por favor, não levem nada disso pro coração. Mas ainda assim, eu desejo um excelente dia, um excelente mês, um excelente ano e, sobretudo, uma excelente vida para todo mundo. Espero que tenham gostado. Se gostarem, peço para comentarem aqui o que vocês acharam. E é isso. Uma excelente noite, meus amigos.